Um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Líria Noronha e estou feliz, muito feliz de estar nesse evento tão bacana que é a Campus Party, né, de inovação, de troca de experiências, de aprendizado. E eu vim hoje falar sobre mudanças climáticas globais e o papel da Amazônia. É um tema que está tão longe e está tão perto de nós, né? Essa semana nós estamos sentindo muito fortemente como é que isso está perto de nós. E é um prazer estar hoje partilhando um pouco do que eu sei com vocês e trocar um pouco de experiências a respeito. Beleza? Eu tenho doutorado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia pela UFAM e atualmente eu sou professora da Universidade Newton Lins. Lá eu coordeno um espaço chamado Laboratório da Felicidade e do Bem Viver e também coordeno o Núcleo de Desenvolvimento Sustentável da Universidade, que são temas correlatos, portanto, com o tema ambiental. Bom, a Campus Party está com essa chamada Save the Future e eu coloquei aqui uma provocação para a gente. Salve o presente, porque o futuro já chegou. Vocês não estão com essa sensação de que o futuro já tá aqui, a gente já está vivendo o futuro, a gente já está vivendo as tais das mudanças climáticas, a gente está sentindo na nossa pele, a gente está sentindo no nosso nariz, né? E é um tema cada vez mais urgente e cada um de nós tem que tomar posição e fazer a sua parte para tentar frear esse processo. Bom, a gente precisa entender que o planeta é um sistema que é totalmente interligado e interdependente. Tudo o que acontece dentro do planeta tem impacto sobre outras coisas do planeta, não é? Tudo que a gente faz numa parte no mundo vai ter impacto sobre outras partes do mundo. E nós estamos sentindo isso nesse momento. A gente está vivendo uma série de eventos no planeta que demonstram isso para a gente. Aqui a gente tem duas imagens do planeta e da Amazônia para poder ilustrar isso. Tudo que acontece em toda parte vai impactar a nossa vida. E nós, seres humanos, nós somos seres muito inteligentes. Nós conseguimos nos diferenciar de outros seres. Nós conseguimos nos diferenciar de outros seres, de outros animais, porque nós temos uma capacidade de criar cultura, não é? A nossa inteligência nos permite abstrair da realidade, criar cultura. Para além das coisas materiais, a gente simboliza o mundo, não é? Por que a gente se veste de uma determinada forma? A gente dá símbolo para as coisas, né? A gente passa um batom, a gente corta o cabelo de uma determinada forma, não porque é útil fazer desse jeito, mas porque a gente se sente pertencente a uma determinada tribo, não é? Quando a gente veste um tipo de roupa, a gente quer parecer com uma galera que a gente gosta, não é? Quando a gente usa um tipo de maquiagem, é porque eu quero fazer sentido, né? Eu me identifico com aquela forma. Quando a gente resolve fazer uma tatuagem, a gente está querendo simbolizar no nosso corpo que nós somos de uma determinada forma, nós acreditamos em determinadas coisas. Quando nós usamos símbolos religiosos, nós também estamos fazendo isso. Isso faz parte da nossa capacidade criativa, de criar símbolos como seres humanos. Essa inteligência humana nos levou a uma sensação de que nós podemos dominar o mundo. Levou uma sensação equivocada, a uma interpretação equivocada sobre uma frase bíblica, que é crescer e multiplicar e dominar a terra. O ser humano ficou com a impressão de que ele podia fazer um uso absurdo dos recursos naturais, né? De que não existia limite para esses usos dos recursos naturais na terra. E fruto desses usos que nós fomos fazendo, especialmente a partir da Revolução Industrial, né, com a criação dos motores a combustão, nós estamos promovendo uma série de mudanças no planeta. A forma como nós estamos vivendo, as escolhas que nós estamos fazendo de consumo estão levando a uma depredação do ambiente, a uma degradação planetária que tem promovido mudanças climáticas globais. O que está acontecendo? Né? O que é esse efeito estufa que está acontecendo no planeta que está levando ao aquecimento global? Aqui tem um esquemazinho que ajuda a gente a entender um pouco. Primeiro, a Terra é aquecida pelos raios solares, né? É um processo que é importante para a vida na Terra.
Parte do calor é refletido e volta para o espaço. Uma parte é absorvido, né? Nós fazemos uso dele, as plantas fazem uso dele, mas parte volta para o espaço. Bate na atmosfera e tem uma camada que protege a Terra na atmosfera, né? Uma parte fica presa na atmosfera e é isso que causa o chamado efeito estufa. O efeito estufa, a priori, ele é importante para a vida no planeta, porque se ele não existisse, a Terra seria um planeta muito frio. Ele cria como se fosse um cobertor em cima da gente e permite que a vida no planeta seja gostosinha, tenha um clima que seja propício à vida. No entanto, quando nós estamos emitindo muitos gases de efeito estufa, pela atividade econômica, pela poluição, pelo desmatamento, pela queimada, nós estamos aumentando essa camada, esse cobertor que fica em cima da Terra. E quando a gente aumenta a quantidade de cobertor que está em cima da gente na cama, o que acontece? A gente superaquece. É exatamente isso que a gente está fazendo com a Terra. Esse é o processo do aquecimento global. O volume desses gases ficou tão elevado que está alterando a temperatura do planeta. E isso é o aquecimento global, né? De uma forma bastante simplificada. É claro que tem processos químicos e físicos que estão levando isso a acontecer, mas de uma forma muito simplificada é isso que está acontecendo. E o que nós temos a ver com isso? Né? São nossas atividades econômicas que estão levando a esses processos. Se nós continuarmos no ritmo atual, nós vamos aumentar ainda mais a temperatura da Terra. Aí a gente vai conviver com cada vez mais furacões, maremotos, desastres ambientais como um todo, né? E milhares de pessoas terão que migrar para outras partes do planeta e a vida vai ficando cada vez mais insalubre. Vamos ver como é que isso está acontecendo na vida real, nos dias atuais. O que está acontecendo no planeta neste momento que nós estamos vivendo? A gente acessa a internet, entra no site de notícias, vê na televisão, recebe pelas mídias sociais notícias como a emissão dos gases de efeito estufa está acima do limite tolerável, acima do que é possível ser processado pelo planeta, né? Acima do que é capaz de ser captado, por exemplo, pelas árvores. Isso aumenta a camada de gases, como a gente viu agora há pouco, aumentando a temperatura tanto da Terra como da água, também aumentando a temperatura dos oceanos. As geleiras com isso, as geleiras que ficam nas calotas polares, elas começam a passar por um processo de derretimento que leva a um aumento do nível do mar. A gente começa a conviver com possíveis inundações das camadas costeiras, das regiões costeiras do planeta, e também das cidades litorâneas. É uma expectativa de que aumente nos próximos anos o nível e que isso vai levar a alagamento de muitas cidades litorâneas, inclusive no Brasil. A paisagem das cidades litorâneas que a gente conhece muito provavelmente vai mudar nas próximas décadas. A gente já tem visto em Santa Catarina, não é? Algumas regiões sendo inundadas pelo mar. E nós que estamos na Amazônia, que tem uma baixíssima altitude, não é? A gente está aqui a cerca de 60 metros acima do nível do mar, o que é muito pouco, muito pouco. A gente provavelmente vai sofrer o impacto desse aumento do nível do mar num espaço curto de tempo. E aí a gente tem um impacto disso, que é um impacto muito injusto, que é chamada de injustiça climática. As populações que menos são responsáveis, que menos são poluidoras, elas sofrem mais com o efeito das mudanças climáticas. Elas têm menos condições de se proteger do efeito das mudanças climáticas. São populações, por exemplo, ribeirinhas, populações que vivem em ilhas, não é? Populações que vivem em regiões litorâneas menos privilegiadas e que têm mais dificuldade de se mudar para um lugar que esteja em condições melhores. E estudos mostram que as geleiras estão derretendo num ritmo muito mais acelerado do que aquele que era esperado. A gente começa a observar uma ocorrência de eventos climáticos extremos com uma frequência muito grande nos últimos tempos. A gente viu recentemente um furacão no Havaí que criou uma coisa absolutamente apocalíptica, né? Foi furacão
junto com uma coisa que parecia maremoto, junto com incêndios florestais. Era uma cena que parecia um filme, né, de terror, e a população do Avaí conviveu com isso poucos meses atrás. No Brasil, a gente teve em Santa Catarina e Rio Grande do Sul chuvas com inundações muito importantes. Nova York sofreu uma inundação também por uma chuva absolutamente fora do comum em um único dia, agora no mês de setembro. Não sei se vocês viram, o metrô estava sendo inundado, saía água pelas paredes do metrô. E a Líbia acabou de sofrer uma inundação por uma quantidade de chuvas absurda que levou a quebra de barreiras em barragens, que levou a cerca de 20 mil pessoas à morte. É um dos efeitos do que a gente chamou de injustiça climática, porque a Líbia já é um país extremamente pobre, né? Um país africano extremamente pobre. As pessoas têm pouca proteção do Estado para lidar com esse tipo de catástrofe, e a ajuda humanitária demora muito a chegar nesses lugares. E agora, muito mais perto de nós, essa seca intensa que nós estamos vivendo na Amazônia, que vem acompanhada da falta de chuva para poder acabar com as queimadas, né? E uma série de efeitos que têm sido decorrente dela. Ainda no campo global, a gente tem assistido a um aumento da insolação e da radiação solar. A gente tem uma sensação de mais calor, não é? E aí os dados das pesquisas comprovam que a Terra está cada vez mais quente. Tem uma intensificação das catástrofes climáticas, como essas que eu citei agora há pouco. Uma extinção de espécies, a gente tem cada vez mais espécies ameaçadas de extinção ou em processo de extinção. Volta e meia a gente tem a notícia, os cientistas descobriram uma nova espécie, mas que já está ameaçada de extinção. Tem apenas poucos espécimes. Quedas e dificuldades na produção da agricultura, da pecuária e da silvicultura, né? Essas mudanças levam a uma desregulação das chuvas, e a agricultura precisa de uma previsibilidade de chuvas, né? Isso acaba levando a impactos também nas safras, na produção de alimentos. E surgimento de novas doenças e pandemias. A gente acabou de passar por uma pandemia que foi uma coisa absolutamente absurda. A gente nunca imaginou que a gente estaria dentro daquele cenário, né? E fruto de desmatamento, de contato com animais silvestres que têm determinadas doenças, consumo de animais silvestres que provocam doenças. Então, tudo fruto dessa forma de consumir que nós adotamos. Esse vídeo mostra como que a partir da Revolução Industrial, vocês podem perceber os focos, como que a Terra vai aquecendo, mas especialmente a partir da década de 50, a gente tem um aquecimento progressivo e que não diminui. Nos anos anteriores tem focos de calor, mas vai diminuindo. A partir da década de 50, 60, ele só aumenta e não mais diminui. Então é a ciência mostrando isso que a gente está sentindo na pele, né? Vocês já ouviram as pessoas mais velhas falarem, mas antigamente não era tão quente assim. Vocês já ouviram isso? Às vezes a gente fica com assim, mas isso é saudosismo, sempre foi assim. Não foi, a ciência está mostrando para a gente que não foi. Realmente tem um aquecimento que é provocado pela ação humana a partir da Revolução Industrial. E a notícia ruim é que ainda pode piorar. Por quê? Tem muitos cientistas que estão trabalhando em cima da tentar chegar na melhor previsibilidade sobre mudanças climáticas para poder levar os governos e as empresas a adotarem medidas preventivas, né, para conter ou mitigar as mudanças climáticas. Mas tem um estudo recente que aponta que o cenário real ele é muito mais grave do que o cenário que o IPCC, que é o painel de mudanças climáticas da ONU, tem dado conta de apontar. O IPCC fala que o cenário ideal era que a gente chegasse a 1,5 grau até 2030, mas o dado que está sendo apontado agora é que a gente deve se aproximar de 5 graus. Então, é algo realmente para a gente se preocupar. O que a gente está sentindo nessas semanas na Amazônia é muito mais real do que a gente imagina que é.
E o que está acontecendo na Amazônia? O que é esse conjunto de coisas que a gente está sofrendo? Uma seca intensa e prolongada, né? Uma seca que começou muito cedo e está se arrastando por muito tempo. Vocês se lembram de já ter ficado tanto tempo sem chuva em Manaus? Não é? Eu sou de Minas Gerais e sempre me orgulhei de dizer para minha família, em Manaus a gente não passa 5 dias sem chuva. E agora não estou mais podendo falar isso, porque a gente está passando uma semana inteira sem cair uma gota de água, né? Então é realmente algo completamente inédito. Isso tem levado a isolamento das populações ribeirinhas e indígenas, algo muito, muito sério, né? Populações que estão ficando desabastecidas nas comunidades, mas também nas cidades. Em Manaus, essa semana, uma empresa de gás emitiu um comunicado avisando que deve haver falta de gás. Alguém recebeu esse comunicado? Todo mundo correu para comprar gás, não foi? Porque, em função da seca do rio Solimões, não está conseguindo chegar balsa com gás em Manaus. Gás para abastecimento das casas. Interrupção dos serviços de telefonia em Manaus. O que aconteceu com a Claro essa semana? Alguém aqui é cliente da Claro? Vocês ficaram sem telefone um dia? Efeito do fogo. Foi efeito das queimadas que queimou a fiação da Claro e provocou a interrupção do serviço. Falta de água, alimentos e atendimento de saúde no interior. As comunidades estão sem acesso. Vocês imaginam, essa comunidade se chama Tumbira. Essa é a comunidade num período de cheia. Isso aqui provavelmente foi no mês de junho, maio, junho. E isso foi essa semana. É a mesma comunidade. Como que chega o serviço de saúde aqui? Se uma pessoa idosa passar mal, como é que você tira ela e leva para a cidade? As aulas que acontecem aqui foram interrompidas, porque não é possível chegar com as crianças até lá. Então, remédio não está conseguindo chegar, comida, água. Como é que as pessoas tomam água de um rio que está tão cheio de lama? Impossível. E atividades econômicas interrompidas. Não é possível pescar nessas condições, não é possível fazer roça nessas condições. As queimadas que nós estamos assistindo no entorno de Manaus, né? Tá todo mundo com dificuldade de respirar, né? Eu acho que não tem ninguém que está achando que está bacana o que está acontecendo aqui esses dias, né? Uma situação absolutamente vergonhosa. Isso é fruto não só do desmatamento atual, as mudanças climáticas como um todo, mas também do desmatamento acumulado. Não é só o que aconteceu esse ano, não. É o que tem acontecido durante décadas. E a gente vai ver o que é esse desmatamento acumulado. E a queda de barrancos, que é em função do rio baixar, e os barrancos perdem o suporte que a água dá. Vocês devem ter visto 2 comunidades do Amazonas que passaram por isso. Uma em Beruri, né, que inclusive aconteceu morte de algumas pessoas da comunidade, que o barranco simplesmente caiu, as casas caíram. E essa semana em Itacoatiara, o porto de Itacoatiara também cedeu pelo mesmo fenômeno. A água, que é o que dá suporte para aquele barranco, quando a água não está lá, o barranco não tem mais aquele suporte. Esse aqui é um gráfico que mostra o desmatamento da Amazônia desde 88 até 2002. Vocês vejam que a gente tem um crescente que vai até 2004, depois ele cai de 2004 até 2012 e volta a subir. É muito bom que ele tenha caído, né? E é muito bom que já em 2022 a gente tem uma queda de 2021 para 2022. Mas a gente tinha estar com desmatamento ilegal zero. A gente está muito longe disso, muito longe disso. Além do desmatamento anual, a gente tem um desmatamento que é acumulado, porque aquele desmatamento dos anos anteriores, ele não some. Não é? A floresta que foi derrubada nos anos anteriores, quando se derruba mais floresta, você aumenta o volume de floresta derrubada. Isso diminui a capacidade da floresta de sequestrar carbono, que é um dos gases responsáveis, o CO2 é um dos gases responsáveis pela emissão, pelo processo das mudanças climáticas. Aqui a gente tem em 1985 como que era a cobertura vegetal da Amazônia e 2017. A gente vê como é que aumentou as áreas de pastagem. E aqui é a qualidade do ar em Manaus por esses dias, né? Esse dado é de hoje. Se vocês entrarem nesse site neste momento,
Se o dado não tiver exatamente esse, vai estar muito parecido, porque eu peguei esse dado hoje à tarde. Está entre muito insalubre e pouco saudável. Nós estamos com um dos piores índices de qualidade do ar do planeta. É absolutamente inconcebível que, estando na Amazônia, o coração do mundo, o coração do planeta, nós estejamos respirando um ar tão poluído. A gente fica com um gosto amargo na boca e com um cheiro ruim nas narinas. Não é? Porque como que o Amazonas está protagonizando isso? Não dá em vocês uma indignação gigantesca? Que vergonha para nós que vivemos aqui. A gente está sendo visto pelo mundo desse jeito, né? O que nós estamos fazendo com a nossa região, com o nosso planeta? A gente tem proprietários de terra e especuladores na região do entorno de Manaus que estão aproveitando a seca para poder meter fogo na floresta e fazer especulação das suas terras, depois poder vender essas terras sem passar por todos os processos de licenciamento ambiental que precisaria, né? Então é muito grave o que a gente está vivendo. Os cientistas já falavam para a gente há algum tempo de um processo de savanização da floresta. A Amazônia vai passar por um processo de savanização em função das mudanças climáticas. A gente vai ter, primeiro, uma diminuição da precipitação da chuva durante a estação seca. É o que nós estamos vivendo neste momento, diminuindo as chuvas durante a estação seca. E um aumento das chuvas nas áreas desmatadas. A chuva vai migrar da área de floresta para as áreas desmatadas. Isso muda completamente o ciclo hidrológico, porque a terra está muito diferente. As raízes das árvores possibilitam a infiltração da água na terra, o que a pastagem não faz. Então, muda completamente o ciclo hidrológico. E vai aumentar a sazonalidade das estações. A gente vai ter variações muito mais intensas nas estações. Os cientistas já falavam isso para a gente há muito tempo. Tem estudos de 1989 que já projetavam esse cenário. Os povos indígenas também já vinham falando para a gente há muito tempo. Tem um livro de 2008 em que líderes indígenas já relatavam mudanças nos padrões climáticos dentro das terras indígenas. E só há uma solução. Não existem muitas opções no nosso cardápio. É preciso parar urgentemente com o desmatamento ilegal, as queimadas e o garimpo na Amazônia. Esses são processos que têm que acabar. Não dá para conviver com extração de madeira ilegal sem licenciamento. Não dá para conviver com esse processo de queimadas. A economia da Amazônia não convive com isso. Ela não necessita disso, e assim como o garimpo ilegal. E são jovens que são as principais vítimas disso, que têm que se posicionar diante de governos e de empresas, exigindo que haja uma mudança de postura, tanto de governos como de empresas. Essa frase é do Barack Obama. Ele disse que a geração de vocês, é a primeira que se dá conta do que está acontecendo no planeta, que existe um processo de mudanças climáticas globais. E a má notícia é que é a última que pode fazer alguma coisa. Os filhos de vocês não poderão. Então, é preciso que essa mobilização aconteça agora. E como que a gente faz para mudar? O que eu posso fazer? Não é? Já que é preciso que eu me mobilize, que eu faça alguma coisa. A gente tem que parar de pensar somente em nós. Em consumir por consumir, em ter muitas coisas. A gente tem que realmente diminuir o nosso padrão de consumo. Ter um consumo mais consciente. Usar transporte coletivo sempre que possível, exigir do município que tenha transporte coletivo de qualidade, para que a gente não encha a cidade de carros particulares. Sempre que possível, usar transportes com baixa emissão de carbono. Optar por alimentação que tem uma baixa pegada ambiental. Diminuir o consumo, por exemplo, de carne de boi, que é um dos principais emissores de gases de efeito estufa. Vocês sabem, é uma coisa até folclórica, que o pum do boi é uma das coisas que mais emite, né? Ele emite metano, que é um dos gases mais poluentes que existem. E consumir bens com qualidade de vida, né? Consumir bens que a gente não precise tanto ficar repondo esses bens com muita frequência.
E a minha frase para vocês é: salve o presente, porque o futuro já chegou, já estamos aqui. Eu vou deixar 5 minutinhos para a gente bater um papo, se alguém quiser fazer alguma interação, tá bom? Ali, ó. Oi, boa noite. A gente está vivendo uma das secas mais extremas da cidade. A gente está vivendo uma das secas mais extremas e a gente já está tendo consequências na prática. Não sei se você viu da mortandade dos botos. Mais de 130 botos morreram. Enquanto isso, o prefeito da nossa cidade posta stories na academia. De que formas a gente pode cobrar mais o poder público para terem medidas efetivas na nossa sociedade? Porque a gente está saindo de máscara todo dia indo trabalhar porque não tem como viver nessa fumaça. Como é seu nome? Isabelle. Isabelle, a minha indignação é exatamente a sua. Eu falei sobre isso hoje. Eu acho inconcebível que, diante da tragédia que a gente está vivendo, um gestor público se ache no direito de ir para a academia. Eu acho que ele não deve ir, para começo de conversa. E pior, se sentir confortável de fazer uma selfie e postar. É de uma irresponsabilidade absurda, sabe? É dizer assim, não estou nem aí para vocês. Não é? Eu acho completamente absurdo. Eu acho que uma das formas de constranger é, inclusive, de ridicularizar. Eu acho que tem coisas que a gente tem que ridicularizar e mostrar que isso é um absurdo. É um absurdo. Fazer meme com a cara do cara, sabe? Postar meme com a cara dele ridicularizando, para ver se isso bate em algum lugar, né? Para cair uma ficha. E formar novos líderes políticos. A gente precisa entrar na política. Se a gente se afasta da política, figuras como essa, que não está nem aí com o dia a dia, com a vida real, acaba ocupando um espaço. A gente precisa entrar na política. Pessoas sérias, engajadas, precisam entrar na política. Às vezes é muito difícil porque a gente vê figuras muito aguerridas, pessoas que estão fazendo uma defesa muito real de pautas que são importantes, sendo massacradas no campo político, né? A gente sofre quando vê pessoas que nos representam na política sendo massacradas, mas a gente não pode deixar elas sozinhas. A gente precisa fazer parte disso. Para a gente mudar, a gente tem que ir para dentro. Oi, boa noite. Nessa mesma pegada da pergunta da Isabelle, eu queria saber quais são as medidas urgentes, né, que os nossos agentes públicos podem tomar para remediar essa situação, né? O que eles podem fazer hoje para, pelo menos, tentar diminuir um pouco a fumaça e trazer mais qualidade de vida para a gente aqui? Como é seu nome? João Lucas. João Lucas. Eles tinham que, de imediato, convocar uma atuação internacional de vir avião de todos os lugares do mundo, aviões que possam trazer água para poder jogar sobre esses focos de calor. Eu acho que essa era uma coisa imediata a ser feita, sabe? O Canadá tem muitos aviões que fazem isso porque eles têm, né, incêndios florestais com alguma frequência. Portugal também tem, a Europa tem. Quantas horas demora um avião para chegar da Europa até aqui? 8, 10 horas, né? Enquanto isso, quantos florestas está queimando? Então, a primeira coisa é sair da academia e conversar com os líderes políticos, né? Ligar para o presidente do Canadá, falar com o Trudeau, falar com os presidentes da Europa. Por favor, mandem aviões, a Amazônia está precisando disso. Essa é uma ação imediata. Então, acho que a primeira coisa que tinha que fazer é isso, sabe? De imediato é isso. Eu vejo que os nossos políticos, eles estão muito engajados nas causas externas. Por exemplo, eu vi uma foto da Câmara de Vereadores aqui com a bandeira de Israel e a gente não está vendo os nossos próprios problemas. Isso é um absurdo, porque, enfim... Concordo com você. Olhando para fora, mas não olhando para dentro, né? Para esconder o que está acontecendo dentro. Boa noite, eu me chamo Carlos. A minha pergunta é a seguinte: o porquê que ultimamente, né,
nesses acontecimentos recentes aqui no Amazonas, em Manaus, sobre a fumaça, por que que apenas a mídia local, basicamente, está dando uma atenção maior? Porque eu tenho amigos que estão do lado de fora, né, do Amazonas, que estão em São Paulo, que estão no Rio, tenho um amigo também em Minas Gerais, que eles falam que não está sendo comum, não está sendo divulgado lá nas emissoras de lá. Basicamente, são poucas pessoas lá fora que estão sabendo. Por que está tendo tão pouca visibilidade, sendo que digamos, no cenário político atual, a gente estava tendo ainda bem mais notoriedade em relação aos problemas ambientais? Perfeito, excelente a sua pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta que ninguém está tendo resposta hoje, porque é uma grande incógnita. Por que que a mídia está filtrando essa informação? Tem determinadas matérias que a mídia não quer simplesmente divulgar. E essa falta de informação sobre o que está acontecendo na Amazônia e no resto do Brasil é uma coisa que tem incomodado muito. Está começando a incomodar, inclusive, alguns influenciadores que estão, né, começando a colocar fora daqui isso. Eu acho que deve ter gente muito grande envolvida com as queimadas, sabe? Que esteja ligado também aos meios de comunicação para estar conseguindo filtrar a chegada das informações. Porque o que está acontecendo aqui é absurdo demais para que não esteja sendo visto, não é? Então, eu acho que realmente deve ter jogo de interesse para que isso não chegue na mídia nacional. Estão me dizendo que o tempo está encerrado. A gente não tem mais tempo. Eu agradeço muito, adorei a interação, perguntas maravilhosas. E agora é a gente arregaçar as mangas, denunciar, fazer a nossa parte, incomodar os políticos com isso. Porque eles não vão estar aqui daqui a 20, 40, 50 anos. Vocês estarão, né? É a vida de vocês e dos filhos de vocês. Muito obrigada. Quem quiser acesso à palestra, só me dá um oi pelo Instagram e eu mando para vocês os slides. Obrigada.